Hoje o café é com meu parceiro Rogério da RHG. Bem-vindo, Rogério. Cara, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar contigo, né? Você sabe que é um cara que eu gosto muito, uma pessoa que eu estimo demais. E estar aqui com você, iniciando esse café aqui, é uma coisa maravilhosa, né? A ideia nossa de receber nossos amigos e parceiros é estreitar o relacionamento, né? Tentar entender o momento de cada, o meu, o seu, né? Mostrar para outras pessoas que a gente também contribui bastante, né? Fazer, gerar valor com informações, experiências para todos os empresários igual a nós. Muito legal, acho nobre demais da sua parte, né? Poder trazer um assunto tão relevante, né? Sim. Que a gente vai abordar hoje. Eu tenho certeza que muitas empresas, empresários e pessoas têm dúvidas. Nós não fomos criados para a gente fazer o que vocês fazem, né? Eu acho que é isso. Esse é o meu entendimento. Sim. Muito legal. O Rogério, ele é da RHG Seguros, é uma corretora aqui estabelecida na cidade de Suzano, atende todo o Alto Tietê, Grande São Paulo, e eu tenho muito prazer aqui de receber você. Obrigado. E eu estou sabendo que você trouxe algumas perguntas desafiantes para o Rimon responder sobre o nosso trabalho aqui do Grupo Mediata. Tenho sim. Bora lá? Vamos lá. Essa questão da cobrança, né? A gente fica pensando, mas o cara me deve, como é que eu cobro? Como é que eu faço? Não sei o caminho, né? E é legal saber, a Mediata presta esse serviço, esse trabalho muito bacana. E eu queria saber o seguinte, quais são os principais erros, né? Que as empresas, os empresários têm na gestão de cobrança, né? E qual que é a maior dificuldade hoje do empresário em cobrar o seu cliente, o seu fornecedor, de uma forma que não tenha um impacto negativo essa cobrança, né? Responde para mim. Rogério, o principal erro que eu vejo lidando diariamente com situações, com empresários, é a falta de planejamento. O empresário, ele não sabe por onde começar. Então, nós temos na gestão de cobrança, o primeiro erro é a falta de planejamento. Então, o empresário ele tem que iniciar a sua estruturação pelo planejamento, treinamento de equipe, utilizar das ferramentas que hoje nós temos, tecnológicas. Ele tem que ter treinamento de equipe, ele tem que ter dados financeiros para acompanhar a evolução da sua inadimplência. Então, é uma série de coisas, de requisitos para ele ter resultado positivo. E a mais importante de todas é a régua de cobrança, onde na régua ele estabelece prazos, procedimentos e, para fechar, ele tem que ter um canal de comunicação com o seu cliente. E está sempre aberto à negociação. Afinal de contas, você batalhou tanto, né? O empresário batalha tanto para conseguir um cliente, mantê-lo, e na dificuldade do cliente você precisa ter esse canal de comunicação. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? Eu tenho lá uma inadimplência, né? Eu preciso ter a dimensão, né, de quanto é essa inadimplência, eu tenho que ter essa gestão disso, né? E aí, certamente, se eu não tenho, a Mediata vai me ajudar com isso, né? Vai me trazer aí ferramentas, né? E eu acho que a maior preocupação, irmão, do meu ponto de vista, é realmente isso, né? Eu cobrar o meu cliente de uma forma que não prejudique a nossa relação. Eu acho que porque, pelo que me parece, quando eu tenho uma empresa Mediata, essa cobrança ela se torna algo mais leve, é isso? Bem profissional. Eu queria só nessa parte aí, por favor. Então, hoje, atualmente,
a Mediata ela adota a cobrança humanizada, Que legal. que é uma visão nossa justamente para preservar o relacionamento entre o cliente, que é o nosso cliente imediato, e o seu cliente. E através da cobrança humanizada, você se aproxima do seu cliente, que é o que está tendo essa inadimplência contigo, com a sua empresa, e você entende o momento dele. Porque na maioria das vezes o cliente ele sofre da inadimplência por terceiros. Entendi. Ele acaba tendo dificuldade na gestão dele por conta de inadimplência do cliente dele também. Entendi. Então essa relação ela acaba sendo bem direta, aproximando de novo o seu cliente à sua empresa. Eu achei legal disso porque assim, você não quer perder o cliente, mas você quer receber. Você quer receber. Né? Então, qual que é a melhor forma? Né? Isso é muito legal. Essa humanização traz isso. Né? Olha, eu estou te cobrando, estar disposto a negociar significa que a empresa também em alguns momentos tem que fazer algumas concessões, prazo e tudo mais, né? Mas eu achei isso bem legal. Mas a gente sabe que também, se a gente não consegue evoluir nesse caminho, a gente acaba tendo que ir para um outro caminho, que é o extrajudicial, né? E aí eu queria saber, passando por uma cobrança extrajudicial, como que a gente consegue obter resultados positivos aí com o trabalho de vocês? A cobrança ela se inicia no contato amigável. Você tem vários meios de comunicar com o seu cliente, notificando, contatos ativos e tudo mais. Na maioria das vezes, essas técnicas elas acabam dando um resultado satisfatório. Alguns casos elas acabam não dando o resultado que você almeja. Aí se torna necessário uma judicialização. Na questão dos resultados positivos, nós fazemos um levantamento documental, fazemos algumas pesquisas para que, pelo procedimento de ajuizamento, você consiga ter um resultado satisfatório dentro do processo. Entendi. Então é feito um trabalho preliminar. Tá, e aí a gente não... Bom, é injustiça, né? A gente sabe que tem o seu tempo, mas tem uma média de prazo, de tempo de obtenção de resultado? A gente sabe, pela tua experiência e pelos números que você tem? A gente tem uma ideia? Nós temos processos que temos resultados a partir de 6 meses, podendo se estender, óbvio, dependendo de cada caso, até 12 meses, 15 meses. Tá. Mas em todos esse tempo que o processo tramita, nada impede de uma conjugação, de um acordo. Entendi. Então, se você judicializa essa cobrança, no meio do caminho, se eu quiser fazer um acordo com você, eu te devendo, né, devendo para a empresa, ok, a gente consegue fazer isso. É muito comum isso acontecer. Nossa, isso é legal, irmão. E sabe o que eu acho legal? E aí eu queria até ter essa informação. Você tem uma ideia? Porque eu vi em alguma coisa na internet falando da tua empresa, foi um testemunho de um cliente de vocês. Eu achei muito legal quando ele trouxe 2 dados muito relevantes, né? Mas eu queria saber de você, né? Hoje, qual que é a margem de conversão que você tem hoje, de sucesso, né? Nos processos de cobrança? Rogério, a ideia de você estruturar uma gestão de cobrança é você mostrar para o seu cliente que você se importa com ele. Na questão de você estar colocando uma pessoa técnica para conversar e tentar entender o momento dele, resolver o problema, facilitando todas as formas de negociação para honrar o débito. Nós estamos no mercado há mais de 12 anos. Respondendo sua pergunta,
A nossa taxa de conversão hoje dos acordos, tanto extra como judicial, está em 70%. Nossa, altíssimo. Muito bom. É um índice bom. Óbvio que tem algumas negociações que a gente resolve com menos tempo, outras demandam um pouquinho mais. Mas no histórico nós estamos com 70%. O caso que você mencionou é de uma construtora da NGN, onde a gente conseguiu resolver extrajudicialmente uma situação de uma entrega de um empreendimento dele na totalidade de 100%. Todas as negociações surtiram efeito positivo. E foi um trabalho bem desafiante, porque é o primeiro do gênero, em termos de construção civil, é o primeiro que a gente executou. Deu para entender bastante o perfil do cliente. Então isso é uma coisa que eu gostaria de trazer. Nem todas as cobranças nós tratamos igual. Entendi. A gente entende o perfil do nosso cliente e fazemos uma análise do perfil do cliente, do meu cliente. Então isso foi um trabalho assim de equipe mesmo, muito bacana, e o resultado foi bem satisfatório. Legal, eu quero te fazer duas perguntas para você me responder já pegando esse gancho aí, né? Bom, significa então que se foi a primeira vez uma consultora, a primeira pergunta é: a Mediata ela atende todos os ramos de atividade, qualquer tipo de empresa, desde uma pequena empresa, média, grande, colégio, escola, faculdade, ou não? Tem um nicho específico? Essa é a primeira pergunta. E aí, já aproveitando para você concluir essa resposta, vale a pena judicializar? Porque a gente acha que é tudo caro e tal. Vale a pena? Como que é isso aí? Rogério, a Mediata atende todos os segmentos, independente do tamanho da empresa. O que nós levamos em consideração são a parte documental, análise de documentos, o valor das pendências e segmentos que nós atendemos hoje. Na nossa carteira, escolas, colégios particulares, temos construtoras, indústrias, empresas prestadoras de serviço, autônomos, onde envolve contrato de prestação de serviço, assim como lojas de comércio, onde a pessoa atua no ramo de entrega de mercadorias, revenda, em geral. Então, assim, pelo índice de conversão que você está me dizendo, né, de 70%, se tivermos, né, esses segmentos assistindo, acho que já é um count action bom, né? Porque acho que vale bastante a pena, né? 70%, sim. Imagina, a gente trabalha muito com a parte comercial, mas às vezes tem um passivo de inadimplência, né, que ele pode até compor risco na área comercial e a gente elevar aí consideravelmente o faturamento da empresa, né? Só dando um panorama, nós temos métricas de todos os nossos clientes, valores de entrada, que são os valores da carteira de inadimplência, quantos convertidos extrajudicialmente, quantos judicializou, tanto em número de processos como em percentuais de valor financeiro, e prazo de conversão e o percentual de recuperação. Então essas métricas que nós temos nos relatórios financeiros, nós passamos isso para o nosso cliente, então ele tem ciência, ele acompanha a evolução. Tá. Então são dados importantes para gerenciar o negócio dele. E antes de você responder para mim a questão da judicialização, eu tenho uma dúvida.
pessoal mesmo, assim, em relação à imediata, né? Se vale a pena, quando eu te falo vale a pena, custa caro. Pra eu sendo cliente, né? A gente sendo cliente da imediata, custa caro para a gente judicializar, né? Como que funciona isso assim? Vale? Por isso que essa é a minha pergunta. Vale a pena? Rogério, vale a pena você iniciar a estruturação da gestão de cobrança na sua empresa. O processo de cobrança ele tem um início, meio e fim. O início é a tomada de decisão, como eu falei no início, o planejamento, a decisão estratégica da empresa de estruturar o seu departamento, o seu setor de cobrança. O meio são as etapas de execução, onde você inicia um trabalho através de uma assessoria terceirizada, e essa assessoria vai trabalhar para te ajudar no seu dia a dia. Tá. Até esse momento não tem o custo. Nossa, interessante. Então a imediata trabalha pelo resultado até o momento da pré-judicialização. Tá. Quando há a tomada de decisão de judicializar, aí é uma orientação da imediata, da equipe nossa, do nosso corpo jurídico, orientando o nosso cliente que esse procedimento de judicializar, ele vale muito a pena, pois o perfil do cliente é um perfil pagador. Uhum. O processo ele vai ter o êxito, e a ideia de judicializar é sempre sentarmos à mesa e negociar, achar uma solução para aquele débito. Legal. Isso depende muito do momento do cliente, da pessoa envolvida com esse débito, e o custo para o nosso cliente na hora de judicializar, ele de custas processuais. Tá. Então, a imediata recebe pelo êxito. Isso é legal. Isso aí eu acho que é um incentivador, né? Porque depende de cada empresa de um cenário, mas essa questão do êxito realmente é motivador. E aí eu tenho uma pergunta que eu acho que ela deve estar na cabeça de muita gente, né? E na minha, inclusive. Como que a imediata consegue ajudar, né, a minha empresa nesse processo de gestão, organização do financeiro, planejamento, né? Como que você, Rimon Romanos, à frente da imediata, com o grupo imediata, consegue ajudar a gente nesse processo? Rogério, hoje as empresas elas estão partindo para terceirização. A terceirização ela gera um benefício grande, que é a redução de investimento que você tem com o seu pessoal. Então o departamento hoje financeiro, só para você ter uma ideia, ele é composto por uma pessoa preparada tecnicamente para negociar. Então essa pessoa ela tem que ter um perfil específico. Nós temos que ter, no caso de judicialização, um corpo jurídico e, por fim, uma pessoa para fazer a gestão do contrato negociado. Pois o processo de cobrança ele não termina no acordo. Você precisa acompanhar a evolução dos pagamentos. Tá. E muitas vezes o seu cliente acaba não honrando com o pagamento no dia combinado. Ele pede uma troca de um boleto, pede 2 dias a mais, prorroga. Você precisa ter uma pessoa para fazer esse gerenciamento do contrato. Entendi. A imediata ela faz todo esse processo do A ao Z. Então, só nesse exemplo que eu citei, você tem no mínimo 3 pessoas envolvidas.
tem empresas que não absorvem esse custo. Custo, né? Esse é um custo alto, né? Esse é um custo alto para alguns ramos de atividade. Você não precisa investir nessa equipe. A terceirização, ela acaba sendo uma solução boa. Cara, obrigado. Muito bom aí essa aula de hoje, né? Porque era um assunto que realmente acho que todo mundo que eu conheço, assim, a gente quando chega nessa questão da cobrança, e sempre que eu tenho oportunidade, né, a Mediatas é a minha referência, né? Obrigado pela oportunidade, meu irmão. Obrigado. Obrigado por você ter topado o desafio de... Delícia. Estar contigo é sempre bom, você sabe disso, né? Isso é muito legal. Eu agradeço aí ao Rogério, a sensibilidade que ele teve de estar aqui com a gente. Ele é um parceiro nosso da Mediata, somos velhos amigos e a conversa fluiu naturalmente. É isso mesmo, obrigado. Obrigado, irmão, obrigado a todos, graças a Deus aí. Primeiro, né? Valeu. Valeu, obrigado, irmão. Valeu.